Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: que bom que você tirou o tempo para vir aqui hoje. Vocês vão entender o porquê. Antes disso, deixa eu perguntar para vocês. Quantos assistiram o Jogo do Brasil? Já tem aqui, obrigada. Fala de novo, que eu não vi. Quem assistiu? E quem saiu mais cedo do serviço para assistir? Alguém voltou a trabalhar depois? Não? Ninguém trabalha naquelas empresas assim que não pode fechar? Ou mesmo parar por muito tempo? Não? E gritou? A Ruth eu sei que grita. Sim! Você gritou, João? Vibrou bastante assim, torceu? Torceu? Todo mundo faz isso? O André sabe o que eu faço, eu fico gritando, eu falo para subir, para descer, ó, lá tá ali. Aquela coisa, né? Eu vi uma imagem assim, ó. Hoje o Brasil só vai ganhar por causa dos meus comentários. Né? Porque a gente fica comentando, né, lá e tal, né? Aquela coisa. Aí eu fiquei pensando e pensando ontem e falei assim, poxa vida, né, Deus? A gente parou uma nação inteira por causa de um jogo de futebol, não desmerecendo, é um esporte, mas poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente conseguiu esse feito, parar uma nação. Vocês sabem, meu pai tem uma empresa, e aí nesses dias aí de fechar mais cedo, ele assistiu o jogo. Aí ele via aquele jogo não tão bom assim, e falava, poxa vida, o Brasil parou para assistir esse negócio aí. Eu sou assim um jogaço super, né? E falava, nossa, parou para ver esse jogo. E uma nação conseguiu, de fato, parar. As pessoas pararam de trabalhar, as pessoas deixaram de ir ao médico, trocaram um horário, não foram ao banco, porque o banco fechava mesmo, por causa de um campeonato. Então, procurando aí algumas coisas na internet, eu achei um texto que ele fala de várias coisas. E no final eu vou falar para vocês qual é o tema, o central aqui mesmo. Chama "E o Brasil parou". O texto não é meu. Estamos em plena Copa do Mundo e o Brasil avança para o fim do torneio. Os comentários sobre cada jogo são acalorados. As vuvuzelas multiplicam-se fazendo aquele barulho característico. E as críticas à arbitragem e ao técnico também aparecem. A Copa do Mundo, de fato, é o assunto do momento. O que chama atenção em cada Copa do Mundo não é exatamente o torneio, mas sim a força do futebol. No horário do Jogo do Brasil, simplesmente nosso país para. Não interessa qual é o ramo ou atividade, todos param para ver o jogo. Milhões deixam de ser ganhos em nome do futebol e a qualidade de atendimento, defendida pelas grandes companhias, faz uma pausa para que atendentes parem para ver o Brasil entrar em campo. A força do futebol é discutida por vários estudiosos, dentre eles Roberto da Mata. Ele argumenta que o futebol é uma espécie de paixão nacional. Realmente, só os apaixonados são capazes de fazer coisas estranhas e, por vezes, até sem lógica. Mesmo sem ganhar um tostão a mais do seu salário ou ser beneficiado de qualquer outra forma, o brasileiro perde dinheiro, tempo e oportunidade por causa dessa paixão. Paixões são capazes de nos fazer parar. Conheço muitas pessoas que literalmente pararam na vida por estarem apaixonados. Quando a paixão passou, eles tiveram que arcar com os grandes prejuízos daquele período de ilusão. Até na igreja, a paixão pode nos fazer parar. Um exemplo disso pode ser visto na recomendação de Paulo a Tito, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, e odiando uns aos outros. Por causa das paixões, vários irmãos haviam iniciado uma jornada de malícia, fazendo-os parar na fé e, consequentemente, desenvolver atitudes nocivas ao reino de Deus. A paixão, em um primeiro momento, parece ser muito bem recebida, como um jogo do Brasil em plena manhã ou tarde. Porém, ao analisarmos criticamente, veremos que ela não é tão boa assim. O Brasil para uma manhã inteira para ver um jogo e acaba tendo que desmarcar o médico ou a ida ao banco. Por seu caráter imediatista, a paixão nos leva a fazer coisas impensadas e que depois resultam em verdadeiro prejuízo. Quantas vezes nós ficamos apaixonados por uma programação, uma ideia, uma música, por um amigo de infância e nem percebemos que essa paixão estava nos cegando.
A obra de Deus não pode parar em nome de nossas paixões ou apegos. Na Bíblia, temos um exemplo forte de paixão, que foi o tradicionalismo farisaico. Apaixonados pela lei e pelas pessoas e a própria revelação divina, apaixonados pela lei e pela vaidade, os fariseus literalmente pararam a sua vida com Deus. Rejeitaram a Cristo, as pessoas e a própria revelação divina. A lei do Antigo Testamento perdeu sua função, que era dirigir o povo por um caminho seguro e compatível, e transformou-se em um objeto de desejo. A paixão faz isso mesmo, muda o objetivo, o foco e a razão. Por causa da paixão, alguém prefere um bonito discurso e não uma mensagem de Deus. Outro exalta a música, sem se preocupar com a adoração. Outro ainda vê na igreja uma roda de amigos e nem se importa com a comunhão do corpo de Cristo. É como na Copa do Mundo. Um jogo de futebol transforma-se em folga no trabalho e até em bebedeira em plena luz do dia. A obra de Deus não pode parar em nome de nossas paixões. Precisamos ser maduros o suficiente para seguir em frente, considerando a obra e a nós mesmos. A igreja tem muitos desafios em frente, considerando a obra e a nós mesmos. A igreja tem desafios e nós também temos. Não podemos nos paralisar pelas paixões, mas sim nos movimentar pelas convicções em direção a Deus. Em pleno jogo do Brasil, pessoas nascem, morrem, se acidentam e precisam de socorro. Como igreja, estamos mais para os serviços indispensáveis, emergenciais e fundamentais do que aquela lojinha de bairro que fecha suas portas para ver mais uma vitória da seleção brasileira. Queremos que o Brasil ganhe, mas sem parar o país inteiro. É longo, eu sei. Mas, não quero mais isso. Por aqui. Mas, por que eu trouxe? Eu disse para vocês que ele fala de muitas temáticas, muitas coisas diferentes. Então, fala de paixão, fala de tempo, fala de reino, fala da obra. O que eu quero pegar hoje para a gente conversar... Pode pôr, Ju. Agora não precisa. A questão do tempo. Porque um tempo foi gasto para que a gente pudesse, ontem e nos outros dias, estar assistindo um jogo. Um tempo foi gasto para uma preparação, por exemplo, a família, cada um fez um prato, levou. Então, um tempo foi ali desprendido para que ocorresse alguns eventos. Em nenhum momento eu critico o futebol em si. Eu já disse que é o esporte, eu mesma adoro gritar, então não estou sendo hipócrita, tá? Poderia ser qualquer outra coisa que nos tome o tempo, seja desde um jogo, seja um celular, seja uma pessoa, seja um estudo excessivo que faz com que a gente não se permita ter tempo a outras coisas. Se ocorreu essa parada da nação em prol de um jogo de futebol, de um campeonato, por que a gente não faz essa parada na nossa vida em prol de Deus? Por que a gente não consegue arranjar esse tempo de qualidade, um tempo gostoso com Deus? Por que a gente não ora mais, não jejua mais? Por que a gente não investe mais na obra de Cristo, sabe? Porque a gente, às vezes, não consegue... pensa na sua casa, com a sua família, que você tem o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Por que a gente não consegue ir lá na nossa casa, parar de quarta-feira à noite, por exemplo, e fazer ali um mini culto do lar? Onde a gente vai poder orar, onde vai poder levar uma palavra. Isso é tempo, e é tempo que a gente desprende em prol de coisas boas. Porque, por exemplo, eu namoro, e por que muitas vezes nós, no nosso namoro, a gente não consegue parar e falar assim, vamos ler a Bíblia agora? Vamos conversar? Vamos ver o que a gente acha? O que você está lendo essa semana? O que você achou de interessante? E a gente não consegue, ao invés disso... vai para o videogame, que também é legal e é super necessário. A gente gosta de se divertir, adora estar junto para simplesmente fazer nada, porque é gostoso. Mas aí a gente faz tanto disso e esquece do resto. Porque, por exemplo, não vir na vigília que a gente tem para lá das 11, agora? E eu também me incluo nessa. Eu estou falando porque vocês, mas eu também, logicamente. Então, por que não parar 90 minutos do meu dia, como é um jogo de futebol, se não for para prorrogação e pênalti, e estar na presença de Deus? Nossa, mas 90 minutos, meu Deus, eu trabalho em 90 minutos, eu já fiz um monte de coisa, eu já produzi, eu já escrevi, fiz milhares de coisas em 90 minutos. Lógico que é, isso é verdade. Isso não tem como
como tirar um mérito mesmo. Mas uma das primeiras coisas que a gente pensa quando fala tempo com Deus, você ser íntima, você ser amiga de Deus, a gente fala, por que eu não fico mais na presença de Deus? Ah, por causa do tempo, né? Porque eu tenho muitos afazeres. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho os ensaios na igreja, eu tenho que ficar com a minha família, lógico. Se eu namoro, eu tenho que ficar com meu namorado. Se eu sou casada, eu tenho que desprender o tempo com meu marido, minha esposa. Então, o tempo é a primeira barreira que a gente encontra para não ter uma parada no nosso dia, uma parada na nossa vida para Deus. Mas, muitas vezes, isso se torna uma muleta, uma desculpa. Né? Porque, por exemplo, ontem que foi um dia que, às vezes, a gente não trabalhou, saiu 1, 2 horas mais cedo. O que você fez nessa 1 ou 2 horas mais cedo? Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu também, todo mundo tem. E, ao mesmo tempo que a gente fica com essa barreira, com essa muleta de eu não consigo, eu não posso, eu não sei, a gente perde o nosso precioso tempo com coisas vãs, muitas vezes, ou não, e deixa de ter essa parada com Deus na nossa vida. Então, Ju, põe aí o primeiro versículo para a gente. Isso aí. A Bíblia fala, essa parte aí está falando do rei Davi. Vamos pensar comigo. Davi era rei. Vamos já na época que ele era rei e tal. Se fôssemos fazer uma analogia com os dias de hoje, a nossa realidade que a gente vive, vamos supor que um rei fosse um prefeito. Porque um rei não é nada mais do que um governante de uma nação, né? Então, o que um prefeito faz hoje? Ele tem que tomar conta do quê? Do quê? Da cidade. A Nani falou que ele podia usar depois que eu usasse. Ele toma conta da cidade, mas em qual sentido? Saúde, educação, transporte, trânsito, que é uma loucura, segurança. Aqui, no caso de rei, como tinha toda uma agricultura por trás da época, então ele tinha que se preocupar com a alimentação. Lá naquela época, por causa da missão, ele tinha que conquistar nações. Então, ao mesmo tempo que ele era um guerreiro e ele tinha que ver como estava a proteção dele, as bases dele, para ver se não ia ocorrer algo, enquanto ele estava indo, alguém estava invadindo ele. Então, assim, vejam o tanto de tarefa que tinha na vida de um rei. Peguei o rei Davi por causa do versículo. Mas, independente disso, qualquer rei, imagina o tanto de coisa que ele não tem que fazer. Imagina o prefeito hoje, a gente fala assim, nossa, eu tenho uma reclamação, vou marcar uma hora no gabinete do prefeito. Vai lá tentar. Você vai conseguir, mas é daqui uns tantos e tantos dias, num horário super esquisito, porque, de fato, as coisas são compromissadas. Então, imagina você pensar em comida, em segurança, em moradia, em guerrear, em proteção. Gente, é uma loucura, não é? É muita coisa para uma cabeça só. Ele tinha um tanto de gente que podia ajudar ele, lógico, mas a gente sabe que ele é o maior, ele é o que fala sim, não, talvez, vamos ver. Né? Então, assim, o tanto de coisa que ele pensava. E ainda ele era profeta, guerreiro, músico, poeta. Às vezes a gente pode fazer uma analogia com nós mesmos, né? A gente está lá, no nosso trabalho, no nosso estudo, e quando chega na igreja, a gente também é músico, é pregador, é ajudador, em que for, né? Mas mesmo assim, aqui, nesse versículo de Salmos, ele fala, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e chamarei, e ele ouvirá a minha voz. Agora, para uma pessoa que a gente sabe como foi Davi, independente de erros e de acertos, mas a gente sabe, vocês acham que esse meio-dia, manhã e tarde era 5 minutos? Até podia ser, lógico que podia. Mas, se a gente for ver ali Quer ver? Abram comigo esse versículo aí. Salmos 55, 17. Aqui na minha Bíblia, sabe assim, quando cada versículo que começa tem um título, né? Uma breve explicação do que vem. Então, fala assim, Davi
Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. E aí vem um tanto de versículo até que chega esse, que ele vai orar meio-dia, manhã e tarde. Gente, se ele está perseverando em oração, ele está sempre, é constante, é um orar sem cessar, é um estar na presença de Deus o tempo todo. Exato, o clamar é isso, né? É algo intenso, é um desprender muito forte da sua vida. E independente se estava ocorrendo algum tipo de malefício na vida dele, porque fala que ele estava se queixando da malícia dos outros, da malícia dos inimigos, ou não, gente, ele orava, e 3 vezes no dia, e era chefe de uma nação. E se a gente for pegar toda a história, tudo que fala lá nos livros, é muita coisa que ele era responsável, sabe? É muita coisa que Deus deu para ele, falou assim, ó, faz isso, faz aquilo. E além de tudo, ele liderava uma nação, ele fazia tudo que tinha que ser feito com um rei, com um governante. Agora, outra pessoa que também foi tão ocupado quanto e tão bom quanto, a gente pode pegar Daniel. Daniel foi profeta, conselheiro do rei, primeiro-ministro, mas um tanto de coisa. Também uma pessoa assim, uma figura política, né, que estava ali o tempo todo, né, nessas decisões, nessas ajudas. E, gente, da mesma forma como um conselheiro, um primeiro-ministro, um profeta, principalmente, que tinha que estar em contato com Deus, senão não ia acontecer as coisas, o tanto de tarefa que era designada a ele, era muito, sim. Imagina você ser tudo isso, né? Ser um conselheiro, ser um primeiro-ministro e ser um profeta. Aí a gente entra num versículo, pode ir, Ju. Tem um menininho. Daniel 5:10. Daniel, pois, quando soube que o edito é um documento, né? Estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse como antes costumava fazer, o que a gente já sabe? Que não foi quando saiu esse documento de que não era para exatamente fazer isso, não era para orar, né? Não era para estar assim, dessa forma, com Deus, buscando ao Deus, que ele orou. Não, antes disso, o versículo deixa claro para a gente, ele já costumava fazer isso. Então, qual é o tipo de desculpa que a gente dá para esse tipo de coisa? Qual é o tipo de barreira que a gente encontra? O que a gente tem que ter em mente eles eram pessoas normais como nós? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Mas o que diferenciava eles era essa vontade e a perseverança em todo o tempo estar junto com Deus, de não sair da presença dele, em nenhum momento. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E a gente, de manhã, antes de ir para o trabalho, muitas vezes não consegue fazer isso. Por quê? Estou atrasado, acordei tarde, ou pus na soneca, e aí foi 5, 10, 15, 30 minutos, nossa, estou saindo correndo. E a gente esquece de consagrar nosso dia. Uma vez a minha mãe, acho que faz muito tempo atrás, assim, acho que eu tinha uns 10 anos, ela falou uma coisa numa reunião de mulheres que me marcou demais, e eu levo isso para a minha vida. É algo meio fictício, mas é algo que dá certo. Ela falou assim, gente, imagina que você dormiu, você acordou no outro dia, abriu o olho. Aí você foi escovar o dente, você trocou de roupa, tomou café, mas aí Deus está lá do seu lado. Se fosse sua mãe, seu pai, que quando você vê, o que você fala? Bom dia. Mas você não está vendo Deus. Então, você está tomando café, tranquilo, tá. Aí você vai, escova o dente e vai para o seu serviço. Aí no seu serviço tem todo mundo, você chega no seu serviço, oi, bom dia, tudo bem, como vai? E vai, aí você faz o que tem que fazer, vai para o almoço, chega no restaurante, dá bom dia, boa tarde para atendente, almoça, come, conversa com o pessoal, dá risada, volta para o seu serviço e Deus está o tempo todo ali do lado. E você nem deu bom dia e já é tarde. Já é 5 horas da tarde e você não deu um bom dia para Deus.
Aí você chega em casa, você toma banho, aí você vai ficar com a sua família, vai brincar com o seu filho, ou você tem algum compromisso, você vai para o seu estudo, você vai para o ensaio que você tem na igreja, e já é noite, e você ainda não deu o bom dia para Deus, porque você ainda não conseguiu dar um pequeno trecho do seu dia para Ele. Aí, você chega em casa, geralmente os meninos que têm muita fome vão jantar 11 horas da noite, né, Gil? E aí, deu 11h30, você está na sua cama e você dorme. E Deus ainda está esperando o seu bom dia. Porque você já levantou, já fez tudo o que tinha que fazer, você ainda não deu bom dia para Ele. E quando minha mãe falou isso, com 10 anos, eu falei, você tem 10 anos, você não sabe de nada, né? Pirei, falei, meu Deus, eu não falo bom dia para Deus, e agora que eu vou fazer? Fiquei desesperada, né? Aí depois a gente vai criando a maturidade, vai entendendo o que é isso. Né? E nada mais é do que você ter um tempo com Deus, parar a sua vida para ficar com Deus, gastar um tempo de qualidade. Mas imagina que Deus fica o tempo todo do seu lado e você não dá um bom dia para Ele, já é noite. Ou pior, você fala assim, ai, Deus, me dá uma boa noite. Amém. Dorme. Como assim, filho? Eu ainda estou no bom dia, você está muito rápido. Né? Então a gente sempre faz isso. Esquece de dar o bom dia, o boa tarde, tudo. E já pula para o boa noite. Mas o nosso dia inteiro, a gente nem se lembrou de que havia alguém ali do nosso lado para que a gente pudesse ser de fato amigo, né? Compartilhar. A primeira barreira, então, que eu falei foi o tempo. Aí existe uma segunda barreira que a gente pode muitas vezes falar. Ai, mas sabe, eu vou lá, eu estou no meu quarto, coloco uma música legal, eu vou orar, mas não passa de 5 minutos minha oração. Parece que eu falo, ai, Deus abençoe meu pai, minha mãe, meu trabalho, amém. E parece que já acabou. Não tem mais o que falar. Já falo assim, ai, às vezes eu oro pelo pastor, às vezes eu oro pela igreja, oro para a minha vida futura, assim, o que eu vou fazer no futuro. Mas, ai, não tem mais o que eu fazer. Sabe, acabou. Eu falo, ai Deus, eu tentei, Deus, mas deu 10 minutos, já estou acabando já. Com tudo aqui. Então, a gente precisa crescer em Deus. As coisas são gradativas, é um passo de cada vez. A gente precisa crescer em Deus. Eu enumerei 4 tópicos. O primeiro, pode ir, Ju. O primeiro que eu preciso ter na minha vida, para eu poder crescer em Deus, é rever os meus valores. Isso daí está em Filipenses 3, do 7 ao 12. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. A gente consegue ter entendimento de que antes do que eu era, antes do que eu pensava, o que eu tinha, já não tem mais validade quando a gente crê no Evangelho de Cristo, quando a gente sabe aonde a gente vai, qual a nossa meta, qual o nosso foco. Então, aí que a gente começa a rever os nossos valores. No final, o que a gente tem que fazer? É buscar, ou melhor, é não buscar, não ir atrás do que aquilo que não nos leva, a uma intimidade com Deus. Se eu faço uma coisa e aquilo, de alguma maneira, é agressivo para mim, me leva para longe de Deus, aí está um sinal de que não é mais a minha praia, de que não é mais o que eu tenho que fazer. Deve ocorrer essa inversão de valores para que eu saiba que o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Se eu ganhava em alguma coisa, agora eu perco por amor a Ele. Somente o que nos leva a um íntimo relacionamento com Deus é o que nos interessa. O que passar disso, esquece. O segundo tópico que eu coloquei para crescer em Deus, pode ir, Ju, é
ter desejo de crescer. Nesse versículo, Paulo ora para a igreja de Tessalônica que cresça. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Agora, é preciso ter esse desejo, esse querer. Você pode estar lá, lógico, e falar assim, ai Deus, eu não sei mais o que eu falo, eu não sei mais o que eu faço. E uma vez eu lembro, o pastor César sempre costuma falar isso, que ele passou por um momento assim na vida que ele também tentava falar assim com Deus e tentava conversar e não saía palavra. Ele falava assim, nossa, mas não consigo falar. E ele disse para o pastor Geraldo. E o pastor Geraldo falou assim, pastor, você quer uma coisa mais gostosa do que estar na presença de Deus e estar ali, ó, só sentindo Ele? Você nem precisa falar. Porque você já sabe o que Ele está querendo, você sabe o que você está sentindo. Que coisa maravilhosa é essa? De você entrar na presença de Deus e nem precisar ficar falando milhares de coisas, mas só estar ali, ó, quietinho, sabe? Aquela coisa gostosa, com Deus, ouvindo, escutando, sabe? Um carinho. Gente, pensa no seu pai. Às vezes a gente não tem relação muito boa com o pai, mas os que tem, pensa. Quando você senta com seu pai para conversar, e ele te abraça, faz um cafuné, não é? Não é gostoso? Com Deus é a mesma coisa. E às vezes o seu pai aqui nem precisa falar nada, você só quer um abraço, só isso. E com Deus é a mesma coisa. E que coisa gostosa que é quando a gente está lá e está falando assim, ai Deus, ó, não está fluindo, não está indo, mas eu quero. Me muda, me transforma, sabe? Se for preciso, me quebra e me faz de novo. Mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero ter esse companheirismo, essa intimidade, porque eu preciso disso. Que a gente, ou melhor, que nós possamos ansiar de verdade esse íntimo, essa comunhão gostosa com Deus. Mas primeiro a gente precisa querer. Aquele ditado é, quando um não quer, dois não brigam. Então, não adianta só Deus falar, nossa, eu tenho uma coisa legal preparada para esse filho meu aí. E eu fico assim, ó, mas eu não sei se eu quero, não sei se eu quero. Não adianta, a gente tem que querer. O primeiro passo é essa vontade de verdade, sabe? Essa coisa assim, nossa, eu preciso disso, Deus, eu não saio daqui, desse quarto, enquanto o Senhor não me der isso. Às vezes a gente precisa brigar por algumas coisas, porque às vezes não está indo. E às vezes a culpa é nossa, do outro, enfim. N coisas, mas a gente precisa brigar e falar assim, ai Deus, eu preciso disso. Eu não consigo viver se eu não tiver isso. Aí eu coloco um terceiro tópico. Pode ir, Ju. Esquecer o passado. E eu achei essa imagem super legal. São as rodinhas. A gente pode fazer vários links. Quando a gente é pequeno, é criança, e come comida de criança, a gente usa as rodinhas. Mas aí, quando a gente fala assim, não, agora eu estou pronto, né? Agora eu vou tirar a rodinha da minha bicicleta e vou andar só nas duas. Eu ando assim hoje, ó, porque eu perdi a noção de como ando de bicicleta. Mas a gente tira as rodinhas de trás, começa a se alimentar de comida sólida, de verdade, como adulto, e prossegue. Então, muitas vezes, a gente tem dois pensamentos. O primeiro, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo parar minha vida, parar o meu dia um tempo para Deus, porque, por exemplo, olha ontem, antes de eu ir para o meu serviço, eu falei assim, ai Deus, em nome de Jesus, abençoa meu serviço, que tudo lá seja bom, amém. E antes de eu dormir, eu falei também, ai Deus, que meu sono seja bem legal, amém. A gente se cobra, né? Fala, nossa, mas isso daí não é digno. Como que um cristão faz isso? Ai, eu não vou conseguir, eu não quero. Então, a gente se cobra e fica nessa coisa, ontem foi horrível. Nossa, hoje então, hoje nós estamos no período noturno, então a gente pensa, hoje de manhã foi terrível minha oração com Deus. Foi terrível. À tarde, nem lembrei que Deus existia, nem sei o que é isso. Foi terrível, então eu não consigo, não vai dar certo. Ou então a gente tem outro pensamento, que é o pensamento saudosista. Para quem já é cristão há mais tempo, fala assim, nossa, uns 5, 6 anos atrás, gente, eu orava que era uma maravilha. Nossa, eu ajoelhava nessa cadeira assim, ó, e eu não saía enquanto não sentia o pé formigar, não parava de sentir o pé. Porque uns 5 anos atrás, gente, como eu tinha poder, como eu tinha unção. Uns 5 anos atrás, eu era
uma pessoa assim, uma crente de verdade. Aí a gente fica nesses dois pensamentos, que um é pior do que o outro, não sei identificar qual é o pior, e aí a gente fica estagnado. A gente está lá, ai, Deus, não consigo, mas não consigo mesmo, porque ontem, nossa, foi horrível. Mas 5 anos atrás eu era uma cristã de verdade, né? E aí a gente para. Mas não no sentido que eu estou falando, de parar a vida para Deus. A gente para mesmo, fica ali, ó, travado. Como foi que a gente usou quarta-feira? Cabresto? Fica no cabresto. Fique lá e não sai. E aí eu pus, não importa como você estava ontem, se pecou, se não deu bom dia para Deus, os seus próximos minutos, você pode reescrever a maneira de Deus. O jeito que você vai sair daqui hoje, é você que vai reescrever a maneira de Deus. Não importa se hoje de manhã você nem falou com Deus, não deu bom dia até agora, não falou hoje, enquanto o César orava, enquanto o culto ministrava, não importa. Os próximos minutos é você que reescreve. Lembrando que tudo que passou, já acabou. Não tem como a gente voltar. E nunca vai haver um jeito da gente voltar. Mas o para frente é o que existe agora. E o quarto, prosseguir para o alvo e continuar a crescer. Eu pus aqui, ó, qual é o seu alvo de vida? Aqui. Eu pus ter um trabalho, ter um carro, ter uma família, uma viagem. Eu não vou falar com você o que é que eu falo. Não. Isso daí que a minha mulher falou aqui, ó. Ter um cachorro, um gato. De caçar o cachorro, daí eu não gosto de gato. Não importa o que você queira, pode ser uma coisa tão boba, por exemplo, nossa, eu quero uma bolsa nova. Sabe, mas pensa assim num alvo futuro, né? Num alvo assim palpável, num alvo legal mesmo. Todo mundo tem que ter alvo e todo mundo tem que lutar para conquistar esse alvo, porque nada vem de mão beijada, tá? Mas que esses alvos que a gente tem na nossa vida não seja também uma barreira para o alvo maior que é Cristo. Que tudo isso que a gente quer, que a gente deseja, que o nosso coração bate forte quando a gente pensa, sabe aquele sonho assim que quando a gente quer muito e vê que o outro conquistou, fala assim, nossa, um dia eu vou chegar lá também. Que esse tipo de desejo não seja uma barreira no nosso alvo maior que é Cristo, na nossa vida espiritual. Mas que a gente saiba exatamente ponderar. E aí, em Filipenses 3,14, fala, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O desejo de crescer em Cristo não pode ser somente um desejo. Precisa se transformar em realidade. E esta realidade é chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, uma fé fortalecida à medida da altura e da plenitude, que é a perfeição de Cristo Jesus. A gente consegue isso em unidade, a gente consegue isso sozinho no nosso quarto, a gente consegue isso desejando, a gente consegue isso esquecendo o passado, a gente consegue isso crescendo em Cristo. Sempre. E dando o nosso tempo, dando as nossas paradas por Ele. Mediante isso, será que a gente consegue parar a nossa vida por amor a Deus? Será que hoje, assim, num ato muito maluco, se Deus te pedisse e falasse assim, olha, eu quero que você pare de trabalhar onde você está, quero que você pare de estudar o que você está por amor a mim, porque eu vou te encaminhar em outra coisa, porque você vai fazer outra coisa. Será que a gente ia parar? Ou a gente fala, nossa Deus, eu não estou podendo parar agora está muito corrido, eu não vou conseguir. Será que a gente ia conseguir? Qual será que é a desculpa para uma nação parar para o futebol e não parar ajoelhada diante de Deus? O que será que acontece? Por que a minha vida espiritual fica no cabresto, fica estagnada, e a obra de Deus para, e milhares de pessoas a todo momento estão indo para o inferno? Qual será que tem sido a nossa barreira dessas duas que eu coloquei, da questão do tempo, da questão de faltar crescer em Cristo, que tem nos pegado esses últimos dias? Eu confesso para vocês que o meu é o tempo.
Eu estudo, eu trabalho, tenho várias coisas e, por vezes, a gente não esquece, a gente não faz mesmo, a gente não entra no quarto, a gente não tem comunhão, a gente esquece. E aí vai, e quando a gente vê, nossa, poxa, uma semana já. E relacionamento é gastar tempo. Relacionamento é regar todo dia. E com Deus não é diferente. Então, por que eu estagno a minha vida espiritual e, por consequente, a obra de Deus? E aí, milhares de pessoas estão sendo destruídas, estão indo para o inferno. Ju, pode ir. Pergunte-se, se todos os crentes fossem como eu, que progresso teria a obra de Deus? Né? O bom disso tudo é que Deus é muito bom. E a todo momento Ele continua aqui com a gente, para a gente falar, Deus, eu estou errando, mas eu quero mudar. Deus, eu preciso que o Senhor dê um dia com 29 horas para mim, porque 24 não está rendendo. Ou eu preciso que o Senhor me dê a vontade de ficar mais junto do Senhor, mais íntimo, mais perto, sabe? Qual será desses 2 itens aqui que eu falei que tem pegado você ultimamente? E se todo cristão fosse como você, me coloco no meio, lógico, como será, a que pé andaria a obra de Deus? Será que hoje as coisas que a gente tem conquistadas, as coisas que nós conseguimos enxergar, pegar, foram porque eu conquistei? Ou foi porque alguém que buscava mais a Deus, que era mais íntimo de Deus, conquistou e hoje eu vivo o fruto daquilo? Ou será que não, que é por causa de mim mesmo? No sentido de, eu que busquei, lógico que é Deus que faz tudo. Mas será que se todo mundo fosse como eu, onde estaria a obra de Deus? Será que todo mundo estaria indo para o céu ou todo mundo continuaria indo para o inferno? O que a gente tem feito do nosso tempo para que essa realidade mude? O que faz com que eu no meu dia pare para assistir filmes, para ficar no celular, nas redes sociais, e não pare o meu dia para ficar com Deus? Ou então, por que será que eu não cresço? Por que será que eu vejo a pessoa do meu lado, sabe? Assim, contando maravilhas de Deus na vida dela e falando que Deus tem feito tanta coisa boa, desde um emprego novo até assim, uma intimidade, uma comunhão gostosa, e eu não. E eu não consigo fluir, eu tô parada, eu tô estagnada, parece que o desânimo me pegou, a falta de vontade, parece que eu não me encaixo em nada onde eu tô, sabe? Será também que esse tem sido a nossa barreira para parar a nossa vida e ficar com Deus? Um pouco que seja. Eu separei um vídeo, é uma música na realidade, mas eu queria que vocês prestassem atenção na letra dela. Acho que muitos conhecem, que fala sobre o tempo, exatamente. E meditem na música, façam sua oração para Deus. E se há algum desses 2 motivos que tem te barrado, ou qualquer outro motivo que tem te barrado para ficar na presença de Deus, lá permanecer e ficar junto, conversa com Deus e fala que você não quer mais aquilo. Deseje isso em primeiro lugar. Fala, Deus, eu não quero mais estar, eu não quero mais ser como sou. Eu quero ser diferente. Sabe, eu quero ter um tempo com o Senhor. Eu quero, se for preciso, parar tudo que eu faço, a minha vida, se o Senhor me pedir. Mas eu quero parar um tempo e quero ficar junto com o Senhor.
coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. De que vale um homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Amém. Que você possa se decidir por parar a sua vida um pouco para Deus. Amém? É isso aí. Pastor?
Amém? Beleza, gente? Amém. Legal, gostei demais, Marcela. Obrigado. Foi uma bênção. Graças a Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro.